do SPA, tá? A gente vai avançar um pouquinho nele e vou tratar mais de alguns pequenos problemas com JavaScript, mas hoje eu gostaria de tratar com vocês de algumas outras coisas. Então, por exemplo, né, o que eu queria trazer para vocês alguns livros muito interessantes, né, alguns materiais. O primeiro material que eu queria trazer para vocês hoje é o Cracking the Code Interview. Esse é um dos livros mais interessantes que a gente tem, né, hoje em dia, para entrevistas no que a gente chama dos FANG. O que são os FANG? São as empresas de computação mais desejadas, que é o Facebook, Apple, Netflix e Google, né? Então, essas são as FANG, essas empresas, né, elas fazem um processo seletivo que é bastante intenso, que ele é baseado em desafios de programação e algoritmos, né? E esses desafios, esses testes, eles são baseados... muitos de vocês que forem participar, participaram ou forem participar de maratonas de programação, né, eles acabam tendo um pouco de vantagem, porque muitas dessas coisas aparecem nas provas desses FANG. Então, eu hoje tenho contato muito próximo com a Microsoft aqui no Brasil, né? Então, apesar de eu me identificar como um cara de software livre, né, mas o processo deles é muito humano, eles buscam muito trabalhar, e eu passei para os coordenadores, não sei se vocês viram, recentemente, fiz uma propaganda para os alunos poderem, né, principalmente para quem vai se formar até o final de 2021, né, tem vagas abertas na Microsoft para ir na área de engenharia de software, né? E uma das formas de você trabalhar é fazer esse Cracking the Code Interview. É um livro maravilhoso onde você vai trabalhar com essa questão de como são feitos esses desafios, né, de programação. Então, o que esses desafios consistem? Eles consistem, né, como eu falei, esse link aqui que eu já botei aqui para vocês no chat, de trabalhar, buscar soluções, muitas das vezes manualmente, ou seja, você não programa no computador, mas você tem que descrever o teu algoritmo, às vezes programar o seu algoritmo, né, num quadro branco, usando algumas estruturas de software, né, que são interessantes, né? Então, por exemplo, é muito interessante você saber fazer buscas, né, sem você precisar, tipo assim, sem usar o sort próprio da linguagem. É muito importante você saber trabalhar com filas, é muito importante você trabalhar com hips. Então, essas estruturas de software, que eu acho, por exemplo, aqui, eu sei que, por exemplo, para programação avançada, linguagem de programação é um pré-requisito, mas eu estou muito mais interessado que vocês saibam, consigam fazer, tenham tido estrutura de dados, um bom curso de estrutura de dados, tá? Então, né, é um livro muito interessante para que vocês, né, possam analisar, e esse GitHub que eu trouxe aqui, ele é um GitHub que tem vários desses algoritmos, como, por exemplo, o Bubble Sort, já implementado em JavaScript, para que a gente possa utilizar coisas de machine learning, coisas de implementação tradicional, né? Então, se a gente vai ver aqui o Bubble Sort.js, né? Então, está aqui esse sort, né, feito de forma, né, import sort from sort, export, né, a class Bubble Sort. Então, assim, aqui já é um exemplo de uso de classes, né, dentro do JavaScript. Então, a gente vai ver aqui, né, essa sintaxe, isso aqui já do ECMA 6, né? Então, o JavaScript ele é dividido em gerações. Eu trabalhei com o JavaScript 4, foi quando eu comecei a programar. É uma geração muito antiga, a sintaxe era muito ruim. No ECMA 5 já melhorou, e o ECMA 6, que é a geração mais nova, ela já é bem melhor, essa definição de classe, como a gente pode ver aqui, né? Então, coisas que eu trouxe para vocês hoje, que são questionamentos que eu quero que vocês procurem, o que quer dizer let, const e DOM. O DOM eu vou falar um pouquinho mais para frente, ou na aula de hoje ainda, mas é importante que vocês busquem essas definições. Então, saber programar, né, esse tipo de problema é um problema bastante importante que a gente precisa analisar, tá bom? Tem alguns cursos do Coursera, né, de Advanced Algorithms que eu recomendo, tá? Seria legal que vocês dessem uma olhada. Então, assim, tem aqui, acho que não me engano, de Stanford. Todo mundo agora quer fazer machine learning. Deixar aqui do GitHub, porque eu não quero que vocês vejam as soluções.
Então, esse curso aqui é muito bom, né? Ah, San Diego. Então, assim, é um curso muito interessante para vocês trabalharem essa parte que é utilizado nessas entrevistas de código. O que, que é o meu medo quando eu passo para vocês esse tipo de link? Tá? E acho que é um medo real, acho que todo professor tem que conversar um pouco com vocês. Não sei se alguém já conversou com vocês. Quem aqui já ouviu falar do Tutorial Hell? Pode repetir, professor? Tutorial Hell. Eu não ouvi falar. Tutorial Hell, ou o inferno dos tutoriais, é um fenômeno muito comum entre desenvolvedores júnior, tá? Que é o seguinte: eu não me sinto confortável para o bastante para programar com as minhas próprias pernas, então estou sempre buscando um tutorial sobre como fazer alguma coisa, né? Então acaba sempre que eu tenho um conhecimento superficial sobre uma série de assuntos ou tecnologias da moda, ou isso ou aquilo, mas eu nunca sou capaz de fazer algo com as minhas próprias pernas. Esse é um fenômeno que ele não é recente, mas ele está sendo evidenciado muito nos últimos anos com, né, a popularização da internet entre os desenvolvedores. Então, e que é um caminho que pode ser muito complicado para vocês, né, principalmente que estão no começo da carreira. Né? Por quê? Porque tira de vocês a capacidade de criar. Então, vocês vão ter hoje muitos recursos, né? Udemy, edX, Coursera, Khan Academy, YouTube, GitHub pra caramba, então tem aquela piada assim, que o cara não programa, hoje em dia não programa mais nada, tudo que ele faz é copia e cola do GitHub e do Stack Overflow. Isso é verdade. Isso muita gente praticamente trabalha assim, né? Não é um crime, não é nada errado, não é uma pessoa antiética, não tem nada disso, mas isso é um problema, tá? Isso é uma coisa complicada da gente estar trabalhando, da gente ver. Então, é uma coisa que eu sempre que eu quero trazer para vocês. O tutorial real ele é uma verdade, ele existe, né? Porque é muito confortável. Você precisa de um problema, você busca a solução na internet, você mais ou menos dá um jeito, porque você não é um cara burro, você consegue se virar, mas você não aprende a desenvolver da forma, né, que vai dar para você um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de experiência, né? Então você acaba sempre trabalhando nesse modelo copia e cola. Como é que você sai desse tutorial hell, né? Ou seja, de forma que você aprenda. Só um instantinho. Só um instante, senhor, já volto.
Pessoal, desculpa a demora. Então, assim, o jeito que vocês têm de sair desse tutorial hell é fazendo atividades, tá? Buscando criar projetos. Ok? Vocês estão por aí? Dá um alô aqui pelo chat. Estamos sim. Estamos sim, professor. Estamos aqui, professor. Então, assim, é muito importante que vocês criem projetos, né, para vocês saírem desse inferno do tutorial. Então, vocês têm que estar sempre fazendo projetos, né, interessantes. Então, por exemplo, a Free Code Camp, que é um dos lugares que, assim, que na minha opinião, acaba criando um pouco desse tutorial real. Eles têm muito essa questão, que eu acho que é muito legal, né, de projects. Eles como é que eu vou dizer? Eles sugerem alguns projetos para que vocês possam fazer e colocar, né, dentro do portfólio de vocês. Tá? Então, eu já estou colocando aqui, pegando esses links e colocando aqui para vocês. Então, façam alguns projetos. Né? Publi, né, tipo... O timing foi ótimo, Valentina. Parabéns aí pelo timing. Então, eu vou colocar alguns outros links sobre formas de fazer. E outra coisa que é muito importante, né, dentro desse cenário do tutorial hell, é justamente que vocês mostrem que vocês sabem. Né? Então, né, uma vez que você sai do tutorial hell, você vai querer trabalhar com a tua, né, vai querer trabalhar a tua imagem. Então, por exemplo, então, por exemplo, aqui, eu vou mostrar um tutorial de um Esse aqui é um exemplo de um cara que tem o GitHub dele. Né? Vocês estão vendo esse GitHub aqui? Então ele tem 17 repositórios. Esse é um exemplo ruim de GitHub. Por quê? Né? Esses projetos aqui, eles não são descritivos o bastante para dizer o que o cara faz. Ele não tem as descrições corretas do que esse rapaz faz. Tá? Então, esse aqui, ele não é um GitHub que favorece o trabalho desse rapaz. Tá bom? Então, assim, né, uma vez que você faz os seus projetos, você tem que expor isso aqui dentro da plataforma, de uma plataforma. Então, hoje, a plataforma que a gente vai utilizar é o GitHub. É onde a gente mais vai, né, trabalhar. Então, eu estou buscando um perfil de um cara que eu conheço, que o cara é ótimo. Vou mostrar para vocês como é que é um GitHub profissional. Eric Vendel. Esse aqui é o Eric Vendel. O Eric Vendel ele é um desenvolvedor famoso, né, da internet, né? E ele, assim, o que acontece? Olha como é que é diferente o perfil do GitHub dele. Cara, e o meu GitHub não é muito diferente do GitHub daquele outro rapaz. Ou seja, ele tem muitos projetos. Os projetos são extremamente descritivos. Aulas, construindo, batata, atividades, VS Code Extension. Esses projetos são extremamente utilizados, então ele populariza. Ele tem 3.700 seguidores no GitHub, tá? 72 pessoas que ele segue, tá? Então ele linka com as redes sociais dele, com a página dele, né? Ele linka com as organizações com as quais ele trabalha. Então esse é um GitHub que já mostra 195 projetos, então já tem
um volume bastante maior. Então, esse é um GitHub que é muito mais próximo do que do GitHub que vai de alguém que contrata, né, do que de outra pessoa. Se pegar o meu, cara, o meu não tem nem foto, cara. O meu não tem nem foto, eu não botei nem o nome das coisas que eu faço. Então, esse então, assim, uma vez que você começa a sair do tutorial real, você tem que começar a se preparar para fazer a divulgação do seu próprio trabalho. E essa é uma da forma. E o seu GitHub é onde você vai conseguir. Cláudio, mas por que você fala isso para a gente, mas o seu não tem? Porque a minha carreira foi outra. A minha carreira como docente, o que eu preciso não é exatamente o GitHub. É o meu currículo Lattes. O que talvez seja um pouco desagradável. Mas eu nunca parei para organizar a minha plataforma. Esse rapaz aqui já parou. Aquele outro rapaz que a gente mostrou, então, precisava um pouco mais de trabalho. Pode ser que ele seja um desenvolvedor experiente, mas para você trabalhar com isso, né, acaba que você precisa de um pouco mais. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é a Upwork. Porque a partir do momento que você fez seus primeiros projetos, colocou eles no GitHub, né, organizou o seu GitHub, vai ter um GitHub Pages, né? E a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Onde você vai falar um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. O GitHub te dá essa plataforma. E vocês, como alunos da UFRJ, têm acesso ao GitHub profissional. Isso acaba te utilizando. O Upwork, da mesma forma que eu mostrei na aula passada, se eu não me engano, foi a... Qual foi a plataforma que eu mostrei para vocês na aula passada? Foi a Fiverr, isso, a Fiverr. Então, a Upwork é parecida com a Fiverr, também é uma plataforma internacional, onde, na verdade, a Upwork é mais concorrida do que a Fiverr, tá? Mas, por isso que eu prefiro a Fiverr, né? Mas a Upwork paga um pouco melhor. Então, uma forma de você se destacar é mostrar justamente um portfólio profissional de projetos que você se consolida. Aí o cara vai dizer, Cláudio, mas assim, e uma coisa que em geral as pessoas reclamam muito quando você vai em sites americanos é que, para o seu primeiro emprego as pessoas pedem que você tenha experiência. E como é que eu vou ter experiência se eu não tenho... Se eu não tenho um emprego, justamente, computação não precisa disso. Em computação, você já consegue fazer isso através da construção de projetos e colocar isso no teu GitHub, né? E a partir daí, mostrar pegando isso aqui em trabalhos. Inclusive, a primeira coisa que vocês têm que fazer na sua plataforma de venda pessoal é você fazer o scale dos seus trabalhos. Primeiro, sempre buscar trabalhos que vocês têm 100% de certeza que vocês conseguem completar. Cláudio, mas eu não tenho experiência, como é que eu vou ter 100% de certeza que eu vou completar? Pega um trabalho bobo, vai gerando confiança, vai fazendo projetos pessoais cada vez melhores. Vocês têm que ter disciplina, né? Como eu costumo dizer, vocês têm que passar pelo menos 1 hora do seu dia, todo dia, programando. Passa todo dia 1 hora do seu dia, só 1 hora, todos os dias, mas faz isso todos os dias. Pegando exemplos, pegando os problemas, pegando esses projetinhos guiados, vai colocando isso no teu GitHub, né? Então, o próprio GitHub tem um curso, mas se você não... Se você nunca utilizou, estou colocando aqui também no curso um vídeo sobre sobre GitHub e um sobre JavaScript para vocês já começarem a ir acessando, né? Esses vídeos, eles têm legendas em português, então mesmo que você não saiba inglês, você consegue acessar o vídeo. O vídeo do GitHub é particularmente muito importante que vocês comecem. É imperativo que hoje vocês comecem a construir o portfólio de vocês no GitHub. Na minha geração, isso não era tão importante. A gente não utilizava tanto isso. Hoje em dia, é imperativo que vocês façam isso. Vocês precisam fazer isso para construir uma carreira, né, de sucesso. Então, cada probleminha que você faz,
Cada programinha que você faz, você tem que colocar isso dentro do teu GitHub, com as tuas informações de contato, com informações de como chegar até você, linkar isso nas tuas redes sociais. Então, linkar isso no teu LinkedIn, linkar isso no teu Facebook, ter uma página, não associar o teu Facebook profissional ao teu Facebook pessoal. Todas essas são coisas que vocês têm que praticar diariamente. O trabalho do freelancer, o trabalho do autônomo em programação, do desenvolvedor que vai ter da tua própria fábrica, né, de software, ele vai começar sempre com esse planejamento. E o que isso vai fazer, galera? Você vai sair hoje, vai começar pensando hoje em ser freelancer para você montar a tua própria fábrica de software. Tá? E o que é pensar montar a sua própria fábrica de software? Tá? É você sair do projeto onde você é o freelancer sozinho, fazendo um programa sozinho, onde você vai começar a gerenciar outros programadores para trabalharem para você em projetos maiores. Só que você precisa dessa experiência do chão de fábrica para poder trabalhar. Né? Então, é por isso que eu falo, essa experiência do freelance, ela é muito rica, ela é muito poderosa hoje, que vocês são novos, que ainda estão fazendo faculdade, que ainda estão aqui. Ou se isso é um caminho de vida que vocês vão escolher. Tá? Então, essa é uma experiência que é muito poderosa, de interação, de trabalhar com gente de fora, de melhorar o seu inglês, de melhorar o teu perfil, melhorar as suas relações, criar experiência antes de você ter um emprego, digamos assim, real, ou de você decidir o que você quer fazer da sua vida. Essas são noções, são coisas que são muito importantes que vocês façam e que vocês tenham no dia a dia de vocês. Tá bom? Então, assim, o Upwork é uma outra plataforma, né? Você consegue achar TI, é um dos onde mais tem oportunidade. Então, você consegue ter freelance sobre tudo aqui. Vocês veem aqui coisas como blockchain, né? Bastante, né? E desenvolvimento de bots, bastante em voga, mas muita coisa para front-end development. Então, assim, desenvolvimento front-end é onde vocês vão encontrar a maior parte dos trabalhos relativamente simples de fazer. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tem uma necessidade muito grande de páginas, nem que elas sejam simplesmente páginas estáticas, mas que divulguem o trabalho delas. E não tem como pegar um desenvolvedor profissional. Tá bom? Então, se eu fosse recomendar hoje vocês, Cláudio, eu estou fazendo tua aula, eu fiz Comp 1, fiz Comp 2, ou seja lá qual o nome que se dá no teu curso, e, pô, eu ainda gostaria de começar hoje. Olha, começa fazendo desenvolvimento de front-end, faz alguns trabalhos, faz alguns projetinhos e vai ganhando experiência. A partir do momento que você é um bom front-end, um front-end minimamente razoável, aí a gente parte para o back-end, tá bom? E aí esse back-end, né, onde a gente vai mostrando, vai falar sobre Node, vai falar sobre tudo isso, esse back-end é que vai te tornar o cara que é full stack. Nenhuma empresa contrata um full stack com pouca experiência. Então, você tem que ter esses projetos. Então, né, participar de maratona, participar de grupos de competição, fazer esses projetos no GitHub, fazer esses projetos freelance, né, participar de estágio quando o teu curso deixar. O bom do freelance e das equipes de competição é que você já consegue fazer hoje. Independente se você completou completou o ciclo básico ou não. Isso não depende de mais ninguém que não seja você. Então, essa é uma forma de vocês começarem a trabalhar. Se força a fazer esse ciclo. Desenvolve, joga para o GitHub e cria os perfis nas redes sociais. Desenvolve, joga para o GitHub. E assim, Cláudio, mas o meu primeiro código vai ser muito ruim, eu devo jogar para o GitHub? Você deve jogar tudo para o GitHub. Porque ao longo do tempo, o desenvolvedor, ele vai gerar para vocês, o entrevistador vai gerar para vocês, né, vai conseguir ver, né, a evolução que você teve no seu código ao longo do tempo. E isso é muito poderoso para quem está vendo do outro lado, para quem está julgando. Aí eu falo não sobre a ótica do cara que foi julgado, o Google Summer of Code, gente, é excelente,
é uma excelente plataforma, é uma vitrine imensa, inclusive é considerado nos processos de contratação para fora do país. O Canadá hoje está contratando brasileiro a rodo, a Polônia está contratando brasileiro a rodo, e o Google Summer of Code, como o João colocou, é extremamente importante de fazer esse tipo de coisa. Agora, coisas que são óbvias e que eu vejo todos os dias. Você vai mandar o Outreach também é muito legal. O Outreach eu não tinha lembrado dele, mas o Outreach é bem legal. Aqui. Que trabalha mais com comunidades open source. Então, se você tem um perfil mais de open source, se você quer ajudar uma comunidade, ajudar um projeto, é muito legal o Outreach. Nesse momento, a gente está tendo alguns atritos justamente porque a comunidade está um pouco tá discutindo em função da questão do Richard Stallman. Né? O Richard Stallman, que é considerado o pai do software livre, ele tem algumas opiniões que só podem ser consideradas como babacas, né, em relação a alguns assuntos, e o Richard Stallman tem alguns... Né, não, é importante. A comunidade do software livre tem que ser muito aberta, Valentina. Ela realmente tem que ser muito aberta para receber, porque o espírito, né, do software livre deve ser congregar pessoas e resolver problemas. Né? Infelizmente, né, o Richard Stallman não é de hoje, ele dá algumas mancadas, mas isso não impede a gente reconhecer o papel fundamental que ele teve dentro da sociedade. Tá? Mas é uma forma também de vocês colocarem, conseguirem... Né, ok, beleza, justo. Mas é uma forma também de vocês terem, né, esse... E o estágio é bem remunerado. Vocês conseguem algumas oportunidades legais aqui, tá? Então, né, uma coisa também que parece óbvia, gente, é o seguinte: não manda currículo em doc. E não manda currículo com o nome currículo. Pode parecer óbvio, mas eu, por exemplo, eu abri, estou precisando de monitor para LP, para linguagem de programação da SA. Eu não tenho monitor, tenho uma bolsa, dura 6 meses, mas eu não tenho monitor e eu quero dar dinheiro para alguém e eu não consigo dar dinheiro. Recebi alguns currículos. Alguns currículos que eu recebi estão escritos currículo. Aí eu pego o currículo, baixo o currículo e fico numa pasta onde tem 4 ou 5 currículos escritos exatamente igual. Então tem currículo 1, 2, 3 e 4. Como é que eu lembro que é o seu? Então, parece bobagem, mas esse tipo de detalhe de como você se apresenta para o mundo, esses pequenos detalhes da sua presença digital, fazem toda a diferença para o desenvolvedor que é freelancer. Tá? Então, Cláudio, se hoje você quisesse largar o FRJ, o que não deve acontecer, e você, tipo assim, viver a vida roots, com uma bermuda, um chinelo, uma camiseta, uma mochila e vai programar pelo mundo. O que você faria hoje? 1. Eu restauraria o meu GitHub, melhoraria as minhas redes sociais, não trabalharia única e exclusivamente com desenvolvimento, mas também com comunicação de tecnologia, que existe muito, o que a gente chama hoje de copywriting. E seriam 2 coisas que eu faria: melhoraria o meu GitHub e focaria numa linguagem para trabalhar. Ah, Cláudio, você gosta muito de Python, você focaria em Python? Provavelmente ou em Python ou em JavaScript. Seriam as linguagens que eu, hoje, pessoalmente, focaria. Então, você escolhe uma linguagem, faz seus projetos numa linguagem só. Em geral, as empresas não precisam do poliglota, eles vão precisar só de um cara, mas que ele seja razoavelmente bom, né, numa linguagem para poder trabalhar. Tá? Sobre esse assunto, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês tenham curiosidade, que vocês queiram perguntar. Eu já trabalhei de freelance, eu já tive empresa, hoje eu sou professor, eu já passei por todos esses negócios. Então, assim, o curso de programação a gente precisa ter muito essa discussão, porque é programação avançada, então daqui, teoricamente, eu espero que vocês vão realmente construir coisas, né? Dúvidas, traumas e desilusões, coisas que vocês queiram perguntar, curiosidades? A sua empresa é de quê? Ah? Eu trabalhava com consultoria com telecomunicações, trabalhava com VoIP. Eu montava sistemas VoIP para empresas e soluções de telefonia.
Era a empresa O que do eu consiste- sozinho. Ah? Pode falar. Não, professor, daqui a pouco eu pergunto. Pode continuar falando. Não. Mas assim, consistia justamente em gerar soluções e era uma empresa do eu sozinho. Quando eu comecei, quando a empresa talvez tinha chance de crescer, eu já estava meio de saco cheio, né? E aí eu voltei para a academia. Mas foi uma experiência interessante. O problema é que assim, era uma experiência que não tinha horário. Aí eu vim para a academia para fazer uma experiência que também não tinha horário. Então, assim, não fui muito esperto. Mas hoje em dia eu sou muito satisfeito com o meu trabalho, então assim, no final das contas, tudo terminou bem. Eu tenho mais paciência com o aluno do que com o cliente, então isso é um sinal muito ruim. Mas pode falar, pode fazer a tua pergunta. Eu não entendi o que quer dizer copywriting. Eu sei o que Copywriting é é escrita copyright. técnica, é uma escrita técnica utilizada para vendas. Né? Então, é uma forma. Beleza, beleza. Já viu escrita de blog? Em geral, você usa essas escritas de blog para coisas que a empresa quer mostrar que tem domínio, entendeu? Só que ao invés de ser alguém da empresa que vai gastar o tempo fazendo isso, o que a empresa faz? Ela contrata alguém para escrever por ela sobre determinado assunto. Então, por exemplo, digamos que a sua empresa é uma empresa de desenvolvimento web. E aí você quer escrever, vai botar um blog na tua empresa para mostrar que a galera da tua empresa manja muito desenvolvimento web. Então, na verdade, ao invés de você gastar um desenvolvedor que normalmente ele é um bom desenvolvedor, mas ele é um péssimo escritor e um péssimo comunicador, você contrata um comunicador profissional que vai pegar aquilo que a tua empresa faz e quer falar e vai mostrar de forma profissional. Né? Inclusive, tem coisas como calendários editoriais, ou seja, uma empresa que quer ganhar visibilidade, que ela quer ganhar domínio, ela tem um calendário de blogs, um calendário de posts, uma calendário de presença em mídias sociais para ganhar esse know-how. Esses caras que vê, eu não sei se vocês estão vendo agora na pandemia, coisas como Semana do Data Science, Semana do JavaScript profissional, Semana do Programa em C++ em 15 minutos e 14 segundos. Tem semana de tudo. Semana de tudo, exatamente. O que essas empresas fazem? Né? Elas se vendem como se fosse um super-homem, um cara que venceu sozinho na vida, né? Mas aqui, na verdade, tem uma empresa por trás, né? E essas empresas, elas vendem, né, tipo, maestria através dessas histórias profissionais. Então, assim, tem uma empresa de treinamento, essa empresa, em geral, isso é vendido por uma plataforma comum, ou Hotmart, ou qualquer que seja. Alguns desses cursos são até muito bons, eu até recomendo, são até interessantes, mas vendem essa plataforma mostrando blogs, posts e coisas que são interessantes, mas que surgem desses caras de copywriting. Né? Esses caras, eles, muitas vezes, o copywriting o médio, ele vai cobrar por palavra escrita, o copywriter é bom, ele, na verdade, ele vai trabalhar por remuneração fechada. Então, tem uma série de técnicas de SEO, né, de Search Engine Optimization, que o cara vai buscar quais são os temas que estão bombando para que apareça nas primeiras páginas do Google. Então, tem uma série de pequenos truques que são utilizados dentro dessa área para você também fazer esse negócio. Agora, a questão, o copywriting não pode servir como desculpa para você não programar, entendeu? O copywriting não pode servir como desculpa para você não programar. Então, o que eu falei, hoje, se eu fosse largar a carreira acadêmica e voltar para o meio empresarial, eu trabalharia com comunicação científica ou com desenvolvimento. E para o desenvolvimento, eu voltaria a gerar projetos para o meu GitHub, para melhorar o meu GitHub, para ele ficar mais atrativo para as empresas poderem me contratar. Buscar no meu LinkedIn, né? O meu LinkedIn, por exemplo, é uma vergonha. Se vocês forem ver aqui o meu LinkedIn, carambolas. Aqui, meu LinkedIn, eu tenho até um bom número de conexões, mas ele não fala em nada das coisas que eu fiz. Diz assim que eu sou membro do LabNet, mas cadê que eu sou membro do PESC, por exemplo? Aparece aqui só na minha descrição. Mas o que eu faço? Né? O meu LinkedIn é podre, porque ele não diz exatamente o que eu faço. Eu tenho uma galera aqui que me deu endorsement para programar, me deu endorsement para
sei lá, C bastante coisa. O que mais com esse próximo aqui? Linux, LaTeX. Linux tem bastante coisa também. Algoritmos. Tem 2 recomendações, né? E assim, e projetos, tem pouquíssimos projetos. Publicações, 6 publicações. Gente, 6 publicações é que eu faço em um ano. Ou menos do que isso, né? Tem Java, gente. Eu sou velho, Caio. Sou velho. Na minha época, programar em Java era onda. Eu defendi Java já. Todo mundo tem um passado sombrio. Né? Só tem 3 línguas aí, tá faltando as outras 7. Só tem 3 línguas aqui, né? Então, poucos interesses. Então, hoje o meu perfil ele não é um perfil vendável, né? Então, por exemplo, é diferente se você for no meu currículo Lattes. Então, assim, você tem que escolher certo qual é a plataforma que você vai querer se vender. Então, se você vai querer se vender de uma outra plataforma, dentro de um determinado conjunto, você tem que deixar muito claro o que você sabe fazer. As pessoas não podem ter dúvidas sobre o que você faz ou não. Então, essas são questões que elas são muito importantes e que elas não são óbvias da gente estar relacionando dentro de um perfil. Então, é um processo de venda. Né? Você está vendendo serviço. O serviço é o seu tempo. E agora, o que eu digo para vocês, se você está vendendo o seu tempo, né, se você está vendendo... Esse link é um link interessante, mas é mais ligado para Data Science, por isso que eu não vou colocar lá no grupo, eu coloco aqui no chat, é um post. Se você está se vendendo, né, você tem que entender o seguinte, no primeiro momento você vende o seu tempo. Né? Quando você programa, você vende o seu tempo e vende o seu skill. Mas você está vendendo o seu tempo. Para o seu projeto de vida ele ser sustentável, você tem que gerar um produto. Né? Um produto digital. Uma plataforma, um serviço que pode ser gerado através do seu desenvolvimento, mas é algo que as pessoas usam e estão trabalhando. Por exemplo, existe eu sempre falo o seguinte, quando eu digo para vocês, resolvam um problema real, olhem ao redor do mundo onde vocês vivem e tentem resolver um problema que existe usando programação. Né? Por exemplo, algo que seja difícil. Por exemplo, essa plataforma aqui do Google Meet, do Google Classroom, ela é muito interessante, mas ela é um cocô. Né? Porque o vídeo não fica comigo. O vídeo fica com o primeiro que tiver na sala. Nem sei com quem vai ficar o vídeo dessa aula. Alguém descobre aí para mim. Mas essas são considerações que você... Então, por exemplo, isso é um problema. Será que se eu gerasse uma plataforma, isso venderia? Ou se isso não venderia? Tem algumas... será que eu consigo captar o anjo? Como buscar captar o anjo? Como participar? Como fazer um plano de negócio? Todas essas coisas. Então, toda aula, eu vou reservar um pedaço da aula para a gente discutir um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo. Né? Essas são questões que vocês têm que ter muito fortes em vocês e que eu, por exemplo, né, na minha geração, não era algo que a gente implantava muito na gente. Então, quem abria empresa, abria de encherido, porque tinha isso na família, ou porque, na verdade, já tinha esse drive interno de fazer isso. Eu não tinha. Não foi o meu caso. Né? Eu, assim, comecei a pensar em abrir empresa no final da minha graduação, porque eu queria ficar muito rico. Né? Depois eu descobri que ficar muito rico dá muita dor de cabeça. Não dá não, cara, é tranquilo. Né? Ser muito rico dava muita dor de cabeça. Né? Eu não quis isso. Então depois eu fui mudar para a carreira acadêmica. Então vocês têm que pensar o que vocês querem. Tá? Então isso é muito importante e o mundo é muito diferente de vocês. Agora, coisas, por exemplo, se você vai fazer Upwork, se você vai fazer o Fiverr, né? Vocês já pensaram em abrir uma conta no exterior? Vocês sabem como faz isso? O silêncio... Depende, né? Tem bancos que abrem para não residentes, tem bancos que não abrem para não residentes, mas no fim das contas, se quem estiver te contratando fazer um wire, você consegue receber aqui no Brasil, usando remessa online, transferwise, algumas coisas assim, que paga pouca taxa. Para o cliente, se você não conseguir ter uma conta ou uma empresa no exterior, para ele esse é um negócio que é um pouco complicado. Dependendo da TransferWise, eu não sei se fechou, mas você tem outras comparadas. Não, o TransferWise teve um problema, mas o remessa online, por exemplo, o que ela faz para você receber, ela fornece uma conta lá fora
que aí o depositário deposita naquela conta lá fora e aí ela faz a remessa para você, entendeu? Então, para o cara, é uma TED americana, né? Uma ACH, por exemplo. E aí chega aqui no Brasil. Eu já fiz isso, foi relativamente tranquilo. Tem duas, assim, e isso é uma forma legal, mas assim, eu sempre vou recomendar vocês abrirem contas no exterior por dois motivos. Um, pela proteção legal dos bancos que você tem. Dois, isso é muito mais transparente para o teu cliente. Né? E aí você tem que ver de onde estão vindo os teus projetos. Se os teus projetos, em geral, eles vêm da União Europeia, então eu recomendo você abrir a tua conta num banco português. Se seus projetos vêm da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, você deveria abrir uma conta em bancos digitais, que fica mais fácil de você trabalhar. O que vocês não podem, em hipótese alguma, é deixar de declarar isso no imposto de renda de vocês. Eu conheci pessoas que disseram, não vou declarar, isso está no exterior, e depois levaram a carcada do leão, né? E não tem necessidade de vocês sofrerem com isso. Então, por que eu não gosto do TransferWise e assim, dos outros? Não é que eu não goste porque não cumpre o trabalho. Ele cumpre o trabalho. Mas, na verdade, o você tem a tua identidade digital tem que passar um determinado grau de transparência. Cláudio, por que eu não posso usar minha conta no Banco do Brasil? Simples, porque transmitir para qualquer banco brasileiro é um inferno na Terra. Então, abrir uma conta lá fora te dá muito mais flexibilidade. Trabalhos que pagam em cripto nessas plataformas. Depende, você pode combinar cliente a cliente sobre isso. Eu ainda não me sinto muito confortável de receber em Bitcoin, por exemplo, ou em Ethereum, por uma questão de como aqui no Brasil a gente trabalha com isso. Enquanto não tiver uma regulação brasileira sobre o assunto, eu me sinto desconfortável. Mas, por exemplo, se você for morar no Canadá, inclusive as casas de câmbio, elas convertem diretamente de Ethereum, de Bitcoin, para... Você consegue fazer essa troca assim, de forma bastante transparente. Inclusive, os caixas eletrônicos, alguns deles já fazem esse desconto. Aqui no Brasil ainda não. Então, você tem que montar essa tua estratégia para saber o seguinte, para quem, para onde e o que eu vou oferecer. Então, não adianta você dizer para mim hoje, eu sou programador, eu vou programar. Aí você vai, assim, se você não tem... eu sou programador de quê? Eu sou full stack? Eu sou front-end? Eu sou um comunicador técnico? O que eu faço? Uma vez que eu decidi isso, como é que eu me vendo assim? Uma vez que eu me devia assim, como é que eu faço o cliente poder me pagar? Porque isso também é importante. Quais são as regras do jogo? E uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é muito importante, e pelo amor de Deus, façam isso. Você recebe adiantado. Tá? Primeiro o cliente paga, depois você faz. Ou você faz por uma plataforma que garante o pagamento para você. O 99 Freelas garante o seu pagamento. Tem uma taxa administrativa, mas ele garante. Se eu não me engano, o Fiverr e o Upwork também. Se não for assim, você recebe primeiro. Cláudio, mas o cliente nunca vai querer pagar sem ter o produto. Não, cara, olha só. Primeiro o cara paga, depois ele recebe o produto. Porque, na verdade, o que eu conheço de gente que tomou um calote, trabalhou durante semanas, entregou para o cliente e nunca mais viu a cor desse dinheiro, isso não funciona. A não ser que seja um cliente que você conhece há muitos anos. Tá? Não faz besteira. Ok, isso? Ciente? Ok. Beleza. Então, porque isso aqui é muito importante. Então, né, conversamos um pouquinho sobre... Então, assim, essas são as coisas que eu gostaria que vocês começassem a pensar hoje. Agora, olhem para vocês mesmos. 100K? Sim, deu merda na justiça e tudo. Uma amiga minha que ela trabalha, ela quer uma empresa, né? Eu já trabalhei para ela. Quando ela, dona de uma coisa de pizza, etc., eu trabalhei fazendo pizza, né? E ela perdeu 100 mil nessa brincadeira. Porque foi 50 mil de coisa e era 50 mil de lucro dela, né? Era para uma construção. Ela ia garantir a comida dos caras lá em São Paulo, isso. É uma história, deu muita dor de cabeça dela. Nossa, gente, por 100K, tipo assim, eu tava chorando, tava no psicólogo até agora. Mas aí ela processou? Eu fiquei com vontade de saber o que aconteceu agora. A história é longa. Foram uns 5 anos, mais ou menos. Mas ela ganhou dinheiro no final? Não. Eita. Ela conseguiu alguma coisa, mas não foi o dinheiro total, não.
Não foi um final feliz, então. Isso. Nossa. Isso é muito importante. Gente, assim, que eu vou dizer para vocês o seguinte, assim, eu também tenho várias histórias tristes. Então, né, recomendo a vocês, né, bastante, assim, haja energia espiritual, tá, galera? Haja energia espiritual. A galera também não brinca em serviço, vocês não podem brincar em serviço, não, tá? Então, para continuar da onde a gente continuou na aula passada, né, eu vou continuar um pouquinho aquele nosso SPA que eu estava fazendo, e depois, na aula que vem, eu quero começar a falar com vocês sobre os assuntos mais avançados. Eu vou falar um pouquinho na aula que vem sobre orientação a objetos com JavaScript e começar a pensar com o Node.js. Esse SPA assim, que eu estou mostrando, eu quero que vocês... É mais para a gente mostrar um pouquinho o Visual Studio Code e um pouquinho o que é o JavaScript, né? O que você consegue fazer, uma aplicaçãozinha bem boba, com poucas linhas, né? Ou seja, como o Node.js é uma coisa poderosa, né? E como essa ferramenta Node.js é importante. Então, eu reforço para vocês, galera, a não ser que você já seja um bruxo do VI, ou você queira ser um bruxo do VI, né? É muito importante para o desenvolvedor saber usar as ferramentas de trabalho dele. Da mesma forma que um mecânico tem que saber usar as ferramentas, um pintor tem que saber usar um pincel, o programador tem que saber usar a IDE. Ah, Cláudio, mas eu gosto de VI e Tmux. Beleza, então seja um bruxo do VI e do Tmux. Porque, na verdade, o que a gente tem que ter com as nossas ferramentas é produtividade, né? Produtividade não é só intelectual, né? Que você saber usar os algoritmos, saber usar as ferramentas, mas você tem que saber, né, utilizar, né, a tua IDE. Isso é muito importante, né? É muito importante. Mesmo que você seja freelancer, mesmo que você seja, né, ou se você vai trabalhar numa empresa, saber utilizar o ambiente que você está é muito, muito importante. Saber se adaptar. Eu trabalhei uma vez numa startup e, assim, a gente só usava na faculdade NetBeans para alimentar o Caio, né, que a gente trabalhava em Java. Então, na universidade, estava usando NetBeans, que era a ideia própria da Sun, né? E no trabalho a gente começou a usar Eclipse. E eu me embananei todo com o Eclipse no primeiro momento, né? Então é muito importante que vocês ganhem toda essa ferramenta, né? Depois, conforme o tempo foi passando, o Eclipse se tornou a ideia que eu usei, depois eu deixei de usar Eclipse, enfim, né? Mas é muito importante que vocês ganhem manha com a ferramenta. Então, por exemplo, a gente estava trabalhando essa aqui na aula passada, então, para a gente ter noção, eu tinha aqui um index.html, né? Eu tinha aqui. Não está aparecendo na tela. Porque eu sou um imbecil, gente. Tá. Não me dá ouvidos, não. Não me dá ouvidos. Quer dizer, me dá ouvidos, mas não. Mas não muito. De tudo que você falar, a gente absorve o quê? 75%, 80%? Vocês, assim, toda vez que for estúpido, vocês não absorvem. O que for interessante, vocês absorvem. Como distinguir? Exatamente. Gente, duvidem de tudo, inclusive de mim, principalmente de mim. Entendeu? Nenhum professor, todo professor que vocês têm, eu posso pôr a minha mão no fogo. Todo professor que vocês têm, ele, pelo menos naquilo que ele fez doutorado, ele é brilhante. Pode ter certeza absoluta disso. Mas, tirando isso, não necessariamente. Então, respeitosamente, duvidem de todos o tempo todo, inclusive de mim. Jamais confiem 100% no que eu tenho a dizer, tá bom? Né? Então, tipo assim, e programação tem uma coisa que é extremamente poderosa e maravilhosa e que vocês têm que ter no coraçãozinho de vocês. A última palavra é sempre do compilador. Então, se eu rodar e não funcionar, é porque eu fiz alguma coisa errada. Ponto. A gente não está discutindo isso. Isso não pode estar em discussão, entendeu? Isso não pode estar em discussão. A última palavra é sempre do compilador. Pode parecer muito, muito bizarro isso que eu estou falando, pode parecer muito injusto, pode parecer muitas coisas, mas não importa. É verdade. Antes de você começar, posso só perguntar qual foi o seu doutorado, então, professor?
Cara, eu trabalhei com modelos estatísticos para a internet das coisas. E aí, neles, eu trabalhava com dispositivos de internet das coisas, onde eu utilizava técnicas de IA dentro dos dispositivos. Então, eu programei em baixo nível com C, né, para trabalhar dentro do dispositivo. No mais para o final, a gente estava trabalhando com MicroPython, que é um subconjunto do Python para dispositivos, e eu experimentei trabalhar com JavaScript, né, justamente por a questão de ser orientado ao evento. Então, essas 3 linguagens, C, Python e JavaScript, eu trabalhei durante muito tempo, né, justamente por causa do meu doutorado, mas meu doutorado, de certa forma, num dos ramos da inteligência, do que hoje a gente considera inteligência artificial, que é a fusão de dados para sensores. Então, como eu crio ambientes inteligentes. Beleza. Mas já faz muitos anos. Faz o quê? Eu terminei o doutorado em 2014. Eu terminei o doutorado com 26, 27. Faz um tempo já. Faz tempo. Aí agora entregou a idade, tá vendo? 34, gente. 34 com barriga de 44. Mas tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Não dá pra reclamar, não. Então, a gente estava mostrando isso aqui na aula passada, né? Node.server.js. Deixa eu ver aqui. Server.js, estou botando a porta 3000. Perguntaram se você chegou a trabalhar com ROS no IoT. Qual é o S? Perguntaram se você... O ROS eu trabalho por causa da Nautilus, né? Com a galera da Nautilus. Eu não gosto muito do ROS porque ele é meio gordo. Então, um dos meus favoritos é o Contic, hoje é Contic NG, e o Riot, né? E eu tenho hoje o MicroROS, que a gente consegue utilizar o MicroROS para Arduino. Existe um ramo da internet das coisas chamado Internet of Robotic Things. E nesse o ROS e o MicroROS, eles são bastante utilizados. Deixa eu botar aqui o link do MicroROS para vocês. Aqui. Então, eu estou aqui nesse canal. Deixa eu só ver aqui se o meu Paranauê vai. Deixa eu só mostrar aqui uma coisa para vocês. Não sei, quem estava na aula de redes talvez tenha visto. Quem não estava na aula de redes talvez não saiba o que é. Alguém sabe o que isso aqui é? Eu não sei o que isto tipo mas lista telefônica. Parece ser uma referência a uma lista telefônica, As páginas Na verdade, amarelas. antes de vocês terem buscadores na internet, né, a gente tinha umas páginas amarelas onde listava as páginas. Então, se você queria página de culinária, apareciam websites que falavam de culinária. Isso é antes de você ter KD, de você ter Google, de você ter todas essas coisas. Mentira. Peraí, isso é um Google de papel? É, tipo um Google de papel, é. Meu É Deus. uma boa definição. E quantos volumes tem esse negócio? Cara, era um livro só. Você tem que lembrar que isso era um outro tempo. A internet era diferente e nem listava a internet como um todo, tá, gente? Isso não existe. Ok. Tá? Então, deixa eu fechar isso aqui e voltar para a aula, que isso foi só um adendo, que é uma curiosidade. Né? Deixa eu só ver se... Localhost, 3000. Tá. Fechar isso aqui. Então, olha só, eu tinha criado aqui 2 arquivos, um index.html, que era um HTML bem bobo, que era basicamente isso aqui, né? Esse dash post, ainda sem CSS nenhum. A gente vai avançar um pouquinho mais nisso aqui. E esse server.js. O que esse server.js fazia? Chamava o express, chamava path, criava o objeto express. Dentro de express eu dizia que eu dava um get para tudo aqui e tudo que viesse para essa requisição eu respondia com index.html. E na porta 3000, se eu recebesse alguma coisa, eu mandava aqui no meu console.log server running, tá? Então, esse console.log aparece aqui, porque ele é do Node.js, e eu tenho o console.log que apareceria, né, do outro lado, tá? Esse aqui é o exemplo feijão com arroz
bem parecido com o Flask, que é para Python, do Express, chamo o Express, crio o objeto, digo que na minha raiz mando um Hello World aqui, e qualquer coisa joga na console.log, numa função qualquer. Essa é um exemplo. Isso aqui é o Hello World do Express.js, para quem quiser, né, experimentar. Eu vou botar aí no... Depois eu jogo dentro lá do Classroom, tá? Então, assim, isso aqui é muito ruim. Então, o que eu quero fazer assim? Eu vou criar aqui dentro um new folder, que eu vou chamar de static. Dentro desse folder static, eu vou criar um folder JS, porque depois eu vou criar um folder CSS. E dentro desse folder JS, um file chamado de index.js. Ô, professor, Diga. você já considerou botar isso aí num Git que a gente possa clonar? Já considerei, mas assim, vou fazer isso mais para frente. Tá bom. Por um motivo simples, né? Eu ainda quero que todo mundo faça o Git primeiro, para a gente poder fazer isso, né, direitinho, tá? Então, o que eu vou fazer assim? Qual é a treta agora que eu tenho que resolver aqui? Tá? Cara, criei esse index.js, mas olha só, no meu server.js, eu só estou aqui respondendo justamente a uma outra parada. Só estou respondendo a index.html. Então, na verdade, tem que fazer uma outra coisa. Então, eu vou criar aqui um app use static. Então, assim, estou dizendo que vou usar essa biblioteca static aqui. Eu vou resolver dentro desse static, usar, né, qualquer coisa que esteja aqui dentro de static. Nesse momento, eu só tenho o index.js. Tá? E aí eu vou dizer que dentro de static, quando eu vou olhar isso aqui, eu vou usar qualquer coisa. Então, assim, se o que eu buscar tiver que estar dentro de static, e olha só, eu já tinha posto isso aqui dentro. Porque, olha só, anda desgraça. Aqui, olha, eu já tinha dito que na aula passada que eu ia botar isso aqui. Só que quando eu rodava... Pois... Quando eu rodava isso aqui, aí eu vim aqui, More Tools, Developer Tools, né? Olha só, ele não aparecia, ele não sabia quem era. Então, o que eu tenho que fazer? Esse index.js aqui eu tenho que salvar. Então, vou jogar um console.log aqui. Esse cara aqui eu tenho que salvar. Eu vou parar o meu server execution, vou dar um novo server JS aqui, vou dar um refresh na minha página, e olha aqui, estou testando. Aparece o console.log. Então, o que aconteceu? Aqui no index.html eu disse que tinha um script que estava nessa pasta aqui, static, e aí aqui dentro do meu server JS, eu estou dizendo aqui, use o que está na pasta static. O que está na pasta static? O index.js. E o que eu faço no index.js? Eu dou um console.log. Professor, fiquei com uma dúvida. Esse use, ele diz, a partir de agora, usa o que está dentro dessa pasta? Porque você poderia ter um index HTML fora também, não? Um index.js fora, podia. Isso, JS. Eu estou dizendo o seguinte, a partir disso aqui, navega. E é isso aquela questão que a gente falou no passado de DOM. O que é o DOM? O DOM é uma forma de eu mapear os objetos da minha página. Então, quando eu vou renderizando a minha página HTML, eu sei que script é um dos objetos. Então, eu estou dizendo assim, olha só, no DOM, aqui no script tem um link. Use o que está dentro desse link, que é um arquivo dinâmico. Então, a gente vai querer começar a fazer algumas coisas um pouco mais rebuscadas aqui, tá? E eu fui adiantando umas coisas antes da aula, para a gente não gastar muito tempo com isso aqui, para a gente já ir bombando algumas coisas. Mas como dever de casa, eu quero que... mas acho que talvez eu não sei se eu mando isso zipado, se eu crio um Git. Todo mundo aqui na sala de aula sabe usar Git? Sabe não, João? Sim. Eu acho que esse sem não dele foi antigo. Eu já tinha visto. Ó, tá. 556. Tá. Então, geral sabe mais ou menos. Então, Pedro, eu acho que eu vou criar um Git com esse projeto
e eu vou mandar para vocês esse Git, e eu quero que vocês coloquem dentro desse projeto do Express, usando a mesma filosofia aqui do Static, vocês criem um CSS, tá bom? Esse exemplo aqui que eu estou usando é um exemplo hiper manjado, tá, galera? Tem vários tutoriais na internet que usam esse mesmo exemplo que eu estou botando aqui. Eu só estou indo com vocês passo a passo, porque para alguns de vocês pode ser que o Express seja novidade, tá bom? E vamos lá, vamos que ainda lá vem a história. Eu não sei usar o Git não, mas eu acho que eu sou a minoria aqui. Não, mas olha só, se você não sabe usar o Git em linha de comando, você vai fazer o seguinte, você vai usar o Git Kraken. O que é o Git Kraken? É uma ferramenta de Git, né, que ele serve para você arrastar e fazer todos os processos daí, sem precisar aprender a utilizar o... Terminal. Obrigado. Então, assim, é bem legal usar esse cliente, é um cliente muito legal. E o Git Kraken acostuma mal, né, Bruno? Assim, o meu maior problema com o Git Kraken é que eu gosto de programar muito no meu tablet. E aí, os clientes para tablet são meio ruins. No VS Code também tem uns plugins legais de Git, que servem para você trabalhar. O Git Lens também é muito bom, né? A galera tá aqui. Então, galera, olha só, faz o seguinte, não se acanhem, coloquem lá no Classroom, ajudem os colegas de vocês. Todos vocês, para chegarem aqui em programação avançada, vocês já têm algum know-how. Então, compartilhe esse know-how com a galera. As dicas que vocês tiverem, os links que vocês acharem importantes, coloquem lá. O que eu colocar como atividade deve ficar marcado como atividade, mas se vocês quiserem compartilhar conhecimento, compartilhem esse conhecimento, né? Eu uso o modo texto porque eu sou chato para burro, né? Eu uso o modo texto porque eu gosto, porque eu sou velho, porque eu acho que é onda, sei lá, porque é bacana, né? Porque quem está na minha idade gosta dessas coisas. Mas vocês não precisam fazer isso. Vocês podem utilizar outras ferramentas. E antes que alguém fique preocupado, você não é menos desenvolvedor porque usa uma ferramenta que te facilite a vida. O que faz você ser menos desenvolvedor é não entregar os projetos. Então, assim, a entrega é que transforma a gente, né, em desenvolvedor. Isso é muito legal, é isso que a gente precisa, né, estar o tempo todo buscando, né, se transformar num desenvolvedor que entrega projetos, né? É sempre bom seguir algum design, Caio, mas a gente vai falar de design e de... Eu me sinto com mais liberdade na linha de comando. Eu estou acostumado, Pedro. Eu estou acostumado. Eu gosto. Eu vou dizer para você, eu gosto. Então, assim, eu estou muito acostumado com Tmux, eu estou muito acostumado com Micro e com VI. Então, eu prefiro, né? Eu me sinto mais à vontade. E eu uso, né, eu só uso SSH. Então, a minha vida hoje é Termux, mais Tmux, mais VI/Micro, mais Markdown, mais LaTeX, mais Git. Então, assim, né, é isso que eu faço. Então, cara, o VS Code, inclusive, tem para quem quer escrever LaTeX e Markdown, tem plugins para o VS Code ali dentro. Então, tem umas coisas muito legais que vocês podem ter acesso. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Não deixem de fazer, tá? Então, eu vou voltar aqui para a aplicação, para a gente não gastar mais muito tempo. Eu vou voltar aqui para a aplicação. Então, agora que a gente já fez isso aqui, então a gente já está dizendo para usar a biblioteca do Static, vamos fazer algumas coisas um pouco mais legais aqui dentro do meu... Então, eu quero verificar agora, dentro do meu index aqui, lembrando, né, comentário no JavaScript //, né, assumindo, gente, sim, vou colocar aqueles exemplos todos do livro, daquele livro que eu utilizei lá no Classroom, eu vou botar o GitHub do cara, é bem legal, é bem bacana, na verdade, os exemplos oficiais do livro não estão no GitHub, estão no site da Novatec, mas não se preocupem com isso, Typora é muito bom, para Android eu uso o IA Writer, né? IA Writer, né? Que é um que eu gosto também, é gratuito e tem umas coisas bem legais, né? Então, vamos trabalhar. Então, eu estou assumindo o seguinte,
Cara, se você não está entendendo 100% das coisas, não se preocupa, tenta entender o contexto geral. Então, eu vou usar uma async function, tá? Então, eu vou criar aqui uma função, né? Router, que, na verdade, é uma async. Então, assim, usem muito as ideias de vocês, que ela vai receber, né? Então, olha só, ponto e vírgula, eu esqueço, não esqueçam, né? Dentro dessa função, eu vou ter uma constante routes, que são as rotas que eu vou colocar, tá? E eu vou abrir ela, na verdade, é um vetor. Não, estou fazendo besteira aqui. Tem que fazer um return? Não, ainda não. Porque eu vou botar outras coisas dentro da minha função async. Fiz besteira. A sua função assim que não recebe nenhum parâmetro? Nenhum Por enquanto, argumento? por enquanto, não. Hoje, não. Vocês vão ver isso na aula que vem, onde a gente vai fazer umas coisas meio macabras. Ela também não retorna nenhum tiro? Por enquanto, não. Ok. Eu não quero que ela retorne nada, porque eu quero que fique tudo dentro do SPA, entendeu? Então aqui eu vou dar um path. Barra? Vamos sugerir esse barra aqui, vou dar um view. No que eu vou dar view? Tá. E aí eu perguntei para vocês na aula passada, vocês já sabem o que quer dizer isso aqui? Abre parênteses, setinha? Arrow function? É um function, mas o que é esse Não, function? arrow function. Ele Arrow mantém function. o contexto, talvez, e é uma função... Eu acho que é isso. Mantém o contexto do que você está mandando. É anônima. Ele é um ponteiro, galera. Ele é um ponteiraço para uma posição de memória onde eu finjo que tem um objeto. Mas isso que eu falei do contexto, tá certo? Tá certo? Ah, tá. É a mesma coisa. Tem 3 tipos de função. É porque eu lembro que tinha uma que não mantinha o contexto muito bem. Ou eu tô viajando? Tem, exatamente, tem sim. Aí eu tava na dúvida se era essa ou não. Qual é a outra? Você pode fazer função com set, eu acho que não mantém contexto. Você pode abrir realmente a function direto, e você pode criar justamente essa por referência. Entendi. Obrigado. Acho que essa é do 7, não? Eu também acho que é do 7. Porque o 7 é uma que eu evito usar, porque eu sou preguiçoso. Então, assim, também tem uma coisa, galera, olha só. Você entrar na sua zona de conforto é uma coisa muito negativa. E eu entro com uma certa frequência na minha zona de conforto depois que eu aprendo alguma coisa. Quando eu aprendi Python da primeira vez, e eu sabia bem Python, eu fiquei com preguiça de continuar aprendendo. Cláudio, você não tem vergonha de dizer isso pra gente? Gente, eu tenho vergonha de muitas coisas, mas se eu não contar os podres da profissão, quem é que vai contar para vocês? Isso aí, acho que aí a gente descobriria na prática. O problema de descobrir na prática é que você às vezes se ferra na prática como eu me ferrei. Eu não quero que você... Tá? Então, eu já vou explicar isso aqui que eu estou fazendo. A verdade também é que mesmo você falando pra gente, a gente vai aprender, né? Errando. Não, é assim, mas tem a diferença entre o inteligente e o sábio, né? O inteligente aprende com os próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Né? Como eu sou burro, eu aprendo só na terceira ou quarta vez, né? Espero que vocês não sejam burros que nem eu. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu criei uma função potential match que pega as minhas rotas e tenta mapear, e diz o seguinte, pega a rota e recebe o mesmo valor dessa rota e diz esse match, se o path name é igual ao path que eu passei aqui em cima. Então, na verdade, eu vou usar isso na aula que vem para uma outra parada. E aí, eu quero que vocês, que é hoje o exercício da aula de hoje, né, que eu quero que vocês façam, vou dizer aqui, let match
recebe potential matches, ponto find, porque é uma lista, né? O que estou retornando é uma lista, então eu quero retornar, onde o potential matches recebe potential ponto is. Ih, fiz besteira. O senhor está discordando da constante que você definiu agora. Não, tô enlouquecido aqui. Porque não é Ismatec, né? É Ismatch. E o problema também de vocês usarem uma IDE, apesar de eu adorar usar IDEs, tá, galera? É que quando você usa uma IDE, ela autocompleta para você, né? Não, professor, o que eu quis dizer é que é matches. Você está botando no singular. Não, sim. Não, eu tava escrevendo uma tech, galera. Não, então, mas nesse let você utilizou o matches no plural e no singular. Não, exatamente. Mas é um match no plural, isso aqui é uma variável que eu estou definindo agora. Ah, tá. Estou definindo uma variável agora que eu quero que dê true, entendeu? E se, assim, ela só vai... Eu vou explicar exatamente o que eu estou fazendo aqui. É que o find ele vai iterar no... Mas então você definiu duas variáveis nessa linha? Porque você definiu match e potential match. Exatamente. Nossa, feitiçaria isso aí. O potential match é a variável dentro da função. É o argumento do find é um callback. Por isso. Isso, ele não vai funcionar fora do find. O senhor fechou a router aqui? A const router assim? Tá aqui embaixo. Ah, tá. Essa aqui tá aqui, essa aqui tá aqui. Não, eu tô agora preocupado com isso, se eu fechei isso aqui ou não. Calma aí que eu tô... Eu saí abrindo as paradas aqui, não tô sabendo o que eu fiz. Gente, a ideia ajuda, professor. Talvez seja melhor identar um pouco. A ideia ajuda, quando ela mostra até onde vai cada sessão. Não, gente, eu tô aqui enlouquecido fazendo uns paranauês. Você poderia identar aquelas coisas ali que estão dentro do async. Parece que tá fora. Deveria, eu tô fazendo as coisas aleatórias. Na verdade, o primeiro tá foi... aí esse aí tem que empurrar um pouco de baixo. Que tá feião, né? Pronto, ficou melhorzinho. Não, que assim também é porque desse jeito a ideia também ajuda, porque ela mostra até onde vai a sessão. Até onde vai o bloco, aliás, desculpa. Tem um erro de sintaxe ali, não, professor? Na minha link. Gente, o bom dessa aula é que, assim, que eu vou fazer um monte de cagada e vocês vão me ajudar a consertar, então acho ótimo. É bom que, assim, eu ainda posso dar aquela boa desculpa professoral, para ver se vocês estão atentos. Com certeza. Só que não pode mais porque agora você admitiu isso e a gente está gravando. Gente, mas eu não tenho vergonha na cara, vocês não entenderam isso ainda não? Então, o que eu fiz aqui? Olha só, criei uma variável router, que é um processo assíncrono, que tem uma lista dos paths possíveis da minha página, que é o post e os settings e o raiz, que é o dashboard. Tá? Então, dentro desse cara, eu só quero garantir isso aqui, se existe ou não, ou se é realmente aquele caminho ou não. Então, eu vou buscar dentro desse potential match. Aqui, eu vou procurar ou seja, se isso aqui for falso, ou seja, se aquele caminho não for um dos três, né? Ou seja, eu estou escrevendo alguma coisa que não existe, isso tem que dar falso. Então, eu estou dizendo o seguinte, no caso de dar falso, você usa o match para o caminho do dashboard e eu vou colocar aqui um listener, né, para essa mudança de conteúdo. Se tudo deu certo, se eu não fiz alguma besteira... Estão igual, eu acho. Não é match igual esse de match igual, isso aí. Também tem um ponto vírgula ali que tem que ser uma vírgula na linha 21. Isso. Obrigado.
Aí se eu chego aqui, vou matar esse cara aqui. Professor, mas essa função que você definiu ali dentro, da potential match, botou a setinha, ela é o que exatamente? Ela é uma função também ou não? Ela é uma função também. Mas ela é tipo aquela que tem o parênteses também? Ela é tipo aquela que tem o parênteses também. Tá, obrigado. Olha só, vim aqui. Ih, deu um erro aqui. E route is not defined. JS 22. Tá, já fiz besteira aqui. É que é com S hoje. Eu acho que é com essa. No caso, você definiu roots ali em cima com um plural, mas só que embaixo você definiu root como... é root zero, é verdade. E aqui, olha o que é interessante Em do cima JavaScript. Ó. Esse root, 2 pontos. Dentro do map, professor, tá escrito, você definiu como routes. Dentro do map. Só que você assinou a variável route, tipo, sem mais. Não, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. Isso aqui eu acho que tá certo. É route. Não, aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Então, dentro do map. Apagado. Isso aqui tá errado. Isso aqui se, tá cagado agora. Se você quiser, você pode até apagar. Tá escrito route, 2 pontos, route. Você pode até apagar o segundo route, 2 pontos, que vai funcionar também. Não, mas já tô confuso. É um syntax sugar, professor, na linha 12. Que você pode simplesmente, quando você vai designar uma propriedade que tem o mesmo nome, você pode remover. Isso aí tá tranquilo. Isso aí tá tranquilo. O que é legal aqui também desse nosso exercício é que aqui eu só preciso, né, fazer o reload e as coisas deveriam funcionar. Aparentemente. Vamos lá. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, só para eu poder... Vou fazer uma coisa porca, gente. Não me odeiem, nem achem que eu sou idiota. Podem achar que eu sou idiota, mas, por favor, não me falem isso em voz alta. Mas e o debugger, professor? Não. Eu quero mostrar lá do outro lado. Olha só, criei o route, né? Is match true e o cara que eu botei aqui. Então, já começo a construir. Então, por que esse single page application ele só tem que rodar dentro dele? Né? O single page application tem que rodar dentro deles justamente, né, para que eu possa identificar esses pontos. O que a gente vai começar a fazer a partir de agora? A gente agora vai começar a migrar esse single page application para o cenário onde a gente vai começar a pensar, criar um appzinho dentro desse single page application. Porque olha só o que a gente está fazendo. Né? Está começando a criar um elemento aqui, né? E, Cláudio, o que você está fazendo aqui? Estou fazendo algo que me irrita. Né? Como assim algo que te irrita? Eu estou tentando, né? Então, fazer o seguinte, criar uma plataforma de ensino online junto com vocês, que, na verdade, vai me ajudar a poder organizar as minhas próprias aulas. Então, o que eu quero que vocês façam para casa? Ou seja, na verdade, eu quero que vocês façam agora, né? Então, assim, por isso que eu estou dando essa acelerada e dando uma encurtada na aula. Da mesma forma que eu inseri esse index.js, eu quero que a gente, né, gere um elemento CSS para transformar essa coisa ridícula que eu fiz aqui em um elemento, né, uma coisinha um pouco mais aprazível. E agora eu quero que vocês comecem a pensar, né, também. Eu quero que vocês se juntem em grupos. Eu vou até fazer o seguinte, vou fazer uma coisa bem porca, né, bem porca mesmo.
Professor, só a pergunta clássica, grupos de quanto? Cara, a gente tem aqui 50. Faz grupos de 5. 48. 48, professor. Duas pessoas na sala são você. Beleza, 48. Faz grupo de 5. 7? Não, 7 é muito, gente, pelo amor de Deus. Faz de 5 e aí vai ter um outro grupo com menos. Se for de 6, fecha certinho. Se tem 48 pessoas, grupo de 6 fecha certinho. Next do Google Agendas. Tá. Vai lá, sim. Como é que eu fiz? Professor, esse grupo é só para essa aula ou é em geral? Não, eu vou fazer... Agora toda aula vai ter exercício a partir de agora, gente. Tá. É porque tem gente que não tá aqui, né? Aí... Então faz 6 de 8. Faz 8 de 6. Isso aí, tá bom. 8 de 6. Não, gente, eu só não vou cobrar pra gente começar a praticar. Se vocês não praticarem, a gente não vai ter isso, tá? Tá aqui. E eu quero que, na verdade, isso seja listado no Express. Então, qual é a treta? Eu quero que vocês busquem na documentação do Express como é que faz isso. Alguns de vocês já sabem. Então, a partir da aula que vem, eu vou começar sempre assim. Vou falar um pouquinho... Na aula que vem, eu falo um pouquinho menos sobre empreendedorismo, mas eu já quero começar a conversar com vocês sobre princípios SOLID. Conversar com vocês sobre Clean Architecture, sobre coisas que... padrões de projeto, coisas que eu acho que são importantes e que vocês não veem nos outros cursos. Tá bom? Então, o que nessa meia hora hoje que estão sobrando, eu quero que vocês se dividam em grupos de 8 pessoas, baixem esse código e comecem a dar uma olhada, né? Exemplos de sala de aula. Pessoal, grupos de 6 pessoas, se for de 8. São 8 grupos de 6. Isso aí, galera. Vocês estão sabendo melhor do que eu o que está acontecendo. Eu estou mais perdido do que segue em tiroteio. Professor, no grupo da matéria no WhatsApp tem 72 pessoas. Eu não pedi para aumentar mais vaga, é isso mesmo? Ainda dá para fazer grupos de 6 pessoas, só que aí vão ser... Mas vamos fazer de 7, que aí fica menos grupos. Não, dá, 7 tipo, dá uns 10 grupos. Gente, olha só, daqui a pouco a gente tá abrindo uma firma. Eu não entendo qual é o problema de abrir uma firma. O problema é que eu tenho que dar nota para uma firma, né? Hã? O problema é que eu tenho que dar nota para essa firma, né? Vocês não complicam a vida não, galera. 6 na hora da apresentação já vai me dar uma complicada, né? Então, olha só, coloquei os exemplos dos exemplos. Então, assim, a gente tem que ter uma aula refalando sobre orientação a objetos para a gente chegar à conclusão que tudo que vocês aprenderam sobre orientação a objetos em computação 2 é uma mentira descarada, né? A gente vai ter que falar sobre DOM ainda, então acho que eu vou conversar com vocês sobre DOM na quinta-feira e começar a refalar sobre orientação a objeto a Vera, né? E começar a falar um pouquinho sobre padrão de projeto. Então, na quinta-feira, a nossa aula vai ser um pouco mais teórica, eu vou avançar mais um pouquinho nesse projeto, né? Lembrando, esse projeto é uma coisa que eu vou fazendo junto com vocês, né? Conforme a aula vai surgindo, né? Então, sempre vai ser, tipo assim, pior. Vou começar a colocar essas coisas já no GitHub, para a gente já ter esse processo. Então, quem não tem um perfil no GitHub, cria, pelo amor de Deus. Eu vou querer que os trabalhos sejam entregues, né, só via GitHub. Eu não quero trabalho entregue em zip, né? Para mim, eu vou ficar muito chateado com vocês. Criem os perfis, criem uma página de vocês e daqui a pouco eu vou pedir para vocês criarem, né, uma aplicação que apresente a vida de vocês. Então já começa a pensar sobre isso para as próximas aulas, tá bom? Galera, vou começar a falar de React nas próximas aulas também, então já vão aquecendo os motores. Essa é a primeira semana, é só para a gente dar aquela aquecidinha, né? Semana passada fiz aquele carinho em vocês, hoje estou fazendo esse amorzinho, né? Quinta-feira também vai ser uma explicaçãozinha, e aí a gente vai começar a acelerar cada vez mais,
tá bom? Então, senhores, dúvidas, traumas ou desilusões sobre alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês queiram fazer? É uma boa pergunta. Quarta-feira, então, não tem ela? Hã? Você disse que semana que vem você vai voltar a ver isso, quarta-feira, então, não vai ter nada? Não, quinta-feira tem, mas quinta-feira eu também considero que é no amor, que eu vou voltar a falar sobre orientação a objeto, a gente vai rever esses conceitos de orientação a objeto, tudo em JavaScript. É quarta-feira, professor, que você falou aqui. Isso, quarta-feira. Não, gente, assim, é porque normalmente eu dou aula terça e quinta, segunda e quarta é uma novidade. Então, de vez em quando eu falo terça e quinta, mas na verdade é segunda e quarta. João Paulo perguntou uma coisa que é importante. Quando a gente vai ter que entregar esse trabalho, então? Desse... Cara, eu vou decidir uma data no final de abril e uma data no final de maio. Não, esse agora, do Express. Cara, não, gente, isso é para vocês fazerem até junto com vocês até quarta-feira. Isso é um exercício, né? Tipo assim, eu não vou ficar cobrando coisa de vocês, não. Seja assim, esse é um curso de estar lá no final do curso. Então, assim, o que eu quero agora é, tipo assim, que vocês comecem a acelerar as coisas e vocês sejam extremamente, né? Como é que eu vou dizer? Extremamente ousados. Esse é um curso que eu quero que vocês sejam ousados, sejam ambiciosos. Tá bom? Professor, esse grupo de 6 é para todos os trabalhos daqui em diante, inclusive para o geral? Não. Não precisa ser para todos os trabalhos, mas eu acho que assim, eu vou fazer grupos de 6 com vocês mesmo. Com 70 e vral inscritos, é melhor. Sim, mas em geral, inclusive no trabalho final, vai ser um grupo de 6. Então. Melhor. Vamos manter 6. 6 é um bom número. Ok. Normalmente eu gosto de 5, porque aí quando dá empate, as pessoas se agridem. Mas assim, no caso de 6, tudo bem. Vamos seguir em frente. Né? É porque eu acho grupo, assim, normalmente eu não gosto muito de trabalhos com grupos muito grandes. Mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. É porque é muita gente, e eu sei que isso é um gargalo, né? Esse curso está sendo um gargalo. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Né? Então, eu não quero que, assim, a gente vai tentar desengargalar e, ao mesmo tempo, dar para vocês alguma coisa interessante para vocês verem. Tá bom? Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram ver, coisas que vocês queiram saber. Não se esqueçam de mandar para mim Não se esqueçam de mandar para mim quem precisa de quebra de requisito, mandar para mim, tá? Já comecem a trabalhar, já comecem a fazer o que precisa ser feito, tá? Eu já quero que nessa última meia hora, se vocês já assim, confabulem entre si, já comecem a trabalhar nesse trabalhinho, e toda aula eu vou passar um exercício agora. Você só aprende a programar programando, galera. Não adianta, já tem que estar com o Node instalado na máquina, já era para estar com o VS Code instalado. Se não está instalando, vou colocar mais vídeos. Tem um vídeo que é só ensinando a usar o VS Code. Então, assim, para quem já é desenvolvedor, essa matéria vai ser tranquilo. Para quem ainda está começando a trilhar o caminho, essa matéria tem que ser um tutorial, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, hoje aí, daqui a pouco eu vou... Cara, João, vai depender de com quem está essa aula. Depois que eu terminar a gravação, e a pessoa passar para mim. Se passar, eu já subo no YouTube hoje mesmo, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, estão liberados. Tenham todos uma ótima noite. Eu vejo vocês na quarta-feira. Fala, professor. Valeu, professor. Não esquece de parar a gravação. Valeu, professor. Até quarta. Valeu. Deixa eu parar aqui a gravação.